Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os alunos do curso de capacitação para o serviço cristão. É um prazer fazer parte deste grupo e deste curso também. Agradecer a Deus pelo honroso convite que nosso pastor Nelson, presidente da nossa convenção, me fizera para integrar esse corpo de professores que vão trabalhar para a edificação do ministério de cada um dos senhores. A minha matéria vai ser soteriologia. Essa matéria, nós dividiremos ela em 4 tópicos, sendo estes: a necessidade da salvação, a salvação, o aspecto da salvação e a segurança da salvação. Portanto, todas as 4 aulas estarão seguindo esses 4 tópicos. E nesse momento, eu quero iniciar a nossa primeira aula fazendo uma leitura de um texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, ou capítulo de número 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto, bem como João 3,16, são chamados textos básicos, os textos SEBLE da nossa doutrina, né? São os textos muito conhecidos. O primeiro diz da promessa de Deus da salvação, e o segundo afirma que em nenhum outro há salvação. Portanto, vamos para a nossa introdução, que é a definição do termo na página 55. A palavra soteriologia deriva-se de 2 palavras gregas, soteria e logos. Essas 2 palavras juntas, formadas, elas dão a doutrina da salvação. Quer dizer, soteria é salvação, logia, discurso. Então, logo, nós temos a doutrina da salvação. Essa doutrina, entende-se que ela é uma das mais importantes, porque ela abrange toda a história da raça humana e o projeto de Deus. Há pelo menos, queridos, 20 doutrinas que são relacionadas com a nossa gloriosa salvação em Cristo. Então, vamos discorrer de um modo resumido sobre as doutrinas da salvação. Quais são? Observe. A primeira é a doutrina do pecado, estudada e ministrada pelo pastor Ari Paulo, que falou sobre a antropologia histórica e o pecado. Então, a doutrina do pecado, a martiologia, pois, na verdade, o pecado é a causa da perdição da raça humana. A segunda é a doutrina da graça de Deus, aquela que nós definimos como favor imerecido. Já visto ser a graça de Cristo o meio pelo qual Deus nos deu o direito da vida eterna. A terceira é a doutrina da expiação pelo sangue. Uma vez que a expiação, ela explica a salvação quanto ao pecado, a forma como Deus implantou desde o Éden. A quarta é a doutrina da redenção, que trata da salvação quanto à libertação e o resgate do pecador. A quinta é a doutrina da propiciação. A propiciação, tornar algo propício, favorecer, que enfatiza a salvação como um ato benevolente de Deus. A sexta é a doutrina da fé salvífica, escrita em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A sétima é a doutrina do arrependimento, a mudança de comportamento. Essa doutrina fala que é necessário se arrepender. A oitava, que está relacionada, é a doutrina da confissão do pecado, porque temos que confessar. Paulo escreve aos Romanos, que com a boca se confessa, e isto alcança, então, o perdão de Deus. A nona, meus amados, é a doutrina do perdão dos pecados. Uma coisa é a confissão dos pecados e a outra é o perdão desses pecados. Por isso, essas doutrinas se entrelaçam e são uma raiz ou ramos da doutrina da soteriologia. Nós temos, então, a décima,
a doutrina da regeneração espiritual, a transformação, o novo nascimento, que trata do que ocorre no íntimo do pecador ao receber de Deus a salvação. A 11ª é a doutrina da imputação da justiça de Deus ao crente, quando ele transfere para nós a sua justiça, nos tornando justificados. A 12ª é a doutrina da adoção de filhos, a adoção, aquela que Paulo trata de forma muito clara em quase todos os seus escritos, em linguagem direta ou indireta, a forma como Deus nos adotara. Não éramos filhos, mas Deus nos adotou. A 13ª é a doutrina da santificação do crente, esse processo que o crente precisa desenvolver no seu dia a dia. A 14ª é a doutrina da presciência de Deus, que aí engloba a conhecida doutrina da predestinação. E, por último, a doutrina da eleição, a 15ª, a doutrina da eleição divina, muito discutida, mas muito importante nesse processo de compreensão da doutrina da salvação. A 16ª é a doutrina da predestinação dos salvos, que há uma discussão nos meios teológicos muito forte, mas nós temos definições bíblicas claríssimas, e esta está baseada na nossa teologia sistemática, a teologia sistemática pentecostal. A 17ª é a doutrina da chamada para a salvação, a chamada, a universal, a específica, a direta. Porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 30. Haja visto ser esta a justificação, a nossa salvação ante a presença de Deus, nosso estado. A 19ª, a doutrina do julgamento do crente. E aí abrange o tribunal de Cristo, como seremos, as obras, e aí vai até um ponto escatológico, que será abordado em matérias seguintes. E a 20ª, as doutrinas da glorificação dos salvos, nosso estado final. São essas 20 que se ligam à doutrina ou à matéria da soteriologia, que é uma das doutrinas da teologia sistemática. Pois bem, vamos então prosseguindo para o capítulo 1, que é a página 57, que é a matéria inicial da nossa aula. Primeiro, nós temos então a necessidade da salvação. Logo, se houve pecado, há uma necessidade de ser salvo. E vocês perceberão que na letra A nós temos a promessa da salvação. Descobrimos elas em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o homem pecou e tudo iniciou no Éden, a queda da raça humana, na transgressão do homem, uma lei divina. Quando o homem peca, ele é sentenciado baseado na palavra de Deus. O próprio Deus, ao ver o homem pecado ou transgredido, ele faz uma promessa. Espero que você entenda a história da salvação. O homem havia transgredido a lei de Deus. Quando eu falo lei, eu estou falando de lei não somente os decálogos, estou falando de uma lei universal, aquela que Deus estabeleceu ao homem, que não tocasse na árvore da ciência do bem e do mal. E ele seduzido, e eu estou aqui de forma sucinta dizendo que ele, seduzido, cometer este pecado. Deus então diz à mulher, da semente dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, aquela que havia trago, ocasionado, induzido o homem ao pecado. E neste texto do Gênesis, nós descobrimos então Deus preparando o caminho para a redenção. E nesse nós descobriremos os sacrifícios e a expiação. Porque os leitores, e você como aluno desse curso, sabe que Adão, ao cometer o pecado, ele se esconde de Deus. Porque a primeira atitude, a primeira sensação que o pecado traz é o medo, é o remorso. E Adão não estava arrependido, mas com remorso e medo ele se esconde. E Adão, diz a Bíblia, que ele faz para si
folhas ou roupas de folha de figueira. Adão procurou um meio natural para se proteger da nudez. Porém, Deus chega a Adão, lhe faz pergunta, Adão responde, e no verso 22 do capítulo 3, vamos descobrir Deus preparando então o ato de expiar, porque Deus faz para eles roupas de pele de animais. Logo, se Deus fez a roupa da pele, esse animal teve que ser sacrificado. E sacrificado para cobrir uma nudez que não era dele, era uma nudez do homem. Aqui nós temos a ideia primária da expiação. E precisamos compreendê-la. Vamos compreendê-la em alguns pontos. Primeiro, Deus é santo. A santidade de Deus não pode compactuar com o pecado. Deus não pode compactuar. E parece que a palavra não poder, nós estamos colocando Deus com alguma dependência. Na verdade não é isso. É que Deus é santo e o pecado não tem como se aproximar de Deus. A ideia da água e o óleo, ainda que você queira, não se mistura. É isso que estamos dizendo, que Deus é santo e não compactua. Deus não tem pecado nele. Se Deus é santo, o homem é pecador. Se o Deus é santo e o homem pecou, logo surge uma ira divina. Que ira é esta? Deus havia dito que mataria o homem se ele transgredisse. E ao homem transgredir, vem a ira de Deus que o mataria. Para não fazer isso, Deus então implanta a expiação. Eu espero poder dar um exemplo clássico aos irmãos que estão aqui nos estudando comigo. Deus é justo, perfeito. Portanto, Deus é amor também, é misericórdia. Ele não queria destruir a sua criação. E ele, para que isso fosse possível, eu lembro de uma história que eu quero trazer aos queridos. É um rei que estabelece uma lei em seu reinado, que todos aqueles que cometessem crimes, latrocínio, qualquer tipo de crime, teria que ser exposto em praça pública, apanhar e morrer, conforme o grau do seu crime. E ele foi surpreendido com uma notícia, que sua mãe havia pego roubando. Ele então teria que espancar a sua própria mãe. E ele procurou um meio para não fazer isto. Levou a mãe em praça pública e todos reuniram para ver o rei executar a pena. E ele só teve um meio para que ele pudesse livrar a sua mãe de ser executada ou exposta publicamente. Ele arrancou a sua roupa real e assumiu o lugar da sua mãe e levou-as chibatadas em lugar dela. Deus então providenciou um meio para que o homem não passasse e nós vamos discutir isso ao longo de toda essa matéria, a ação divina. Então, a expiação. Vamos ver então a expiação e sua natureza? Olha bem, primeiro, a expiação. No hebraico, querido, expiação é cobrir. Quer dizer, fazer expiação, purificar, quitar, reconciliar, fazer reconciliação, pacificar, ser misericordioso. A palavra misericórdia, no texto em estudo, quer dizer aquilo que alguém faz que eu não posso fazer. A graça é receber aquilo que eu não mereço, mas misericórdia é quando alguém faz por mim o que eu não posso fazer. Na expiação está um ato misericordioso de Deus, quando Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Segundo, propiciação. Propiciar significa trazer para perto, tornar possível, favorecer, tornar favorável. A propiciação traz o homem para perto, reconcilia com Deus, fazendo expiação por suas transgressões, ganhando aí a graça, o favor de Deus. Deus torna propício, por isso na arca havia uma tampa chamada tampa do propiciatório. A tampa que dizia, eu ligo o homem a Deus, eu vou tornar propício o caminho do homem chegar a Deus.
Uma outra verdade dentro da natureza da expiação é a substituição, que é o ato vicário, o sacrifício que acontecia em substituição a algo que o homem não podia fazer por si mesmo. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele fala que ele tomou sobre si, ele levou as nossas culpas, ele tomou as nossas dores. Então, a substituição na natureza da expiação, Deus emprega a substituição. Os cordeiros que eram imolados, eles não tinham culpa nenhuma. Eles assumiam a culpa do homem, era transferido para um animal inocente, já dando a ideia do cordeiro pascual, o cordeiro que viria para nos trazer um sacrifício pleno. Então a substituição traz-nos esta ideia verdadeira de Deus substituindo. Uma quarta posição dessa natureza é a redenção. A palavra redenção significa libertação do cativeiro, escravidão ou morte. E isto era feito pelo pagamento que se fazia, pagando o preço de um escravo para livrá-lo, ou um resgate, né, chamado também de resgate. Esta é outra explicação da natureza da expiação. Nós temos outra tão importante, e eu quero que vocês, alunos, meditem profundamente nisso. É esta aqui, a reconciliação. Olhe bem para a figura, a imagem na tela, você vai ver que há uma mão, e nós colocamos o nome Deus, no meio uma cruz com o nome de Cristo, e outra mão estendendo, chamado o homem, e bem em cima destacado, reconciliação. Paulo trata em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 18 a 21, ou capítulo 5, versículo 18 a 21, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo, e nos confiou o ministério desta reconciliação. Reconciliar, queridos, ela tem dois entendimentos. Reconciliar, ela entende-se por ajustar, colocar as coisas nos seus devidos lugares. E, em segundo, muito mais popular, reatar a amizade. Sempre houve no Antigo Testamento a figura do reconciliador. Quando havia litígio, os litigados eram convidados e entre eles ficava o reconciliador. Esta obra aconteceu no Calvário, quando Deus e o homem, inimigos por causa do pecado, Cristo vem e estabelece a reconciliação, quebrando a inimizade que havia entre o homem e Deus. Através de sua morte, Cristo une o pecador arrependido a um Deus santo e maravilhoso. Portanto, nós, dando ideia da expiação, descobrirmos que a reconciliação é uma tarefa divina que leva o homem a tornar-se amigo de Deus. É importante salientar aqui que o pecado é a causa que nos separa de Deus. Portanto, todos esses meios, nós chegamos à conclusão da necessidade de salvação. A salvação é necessária, porque o homem pecador precisa ser restaurado. Restaurar. A palavra justificação, que engloba esse sentimento, ela é tornando o homem ao seu estado original, trazendo ele novamente ao estado em que Deus criara. Porque quando Deus criou o homem lá no Éden, a Bíblia diz no Gênesis que Deus o criou perfeito, à sua imagem e semelhança. Desta expressão surge uma frase muito popular entre os pregadores: Deus criou, Satanás deformou, mas Cristo restaurou. A reconciliação nos trouxe, então, no processo da expiação, esse encontro de novo com Deus, favorecendo a nossa ida, a nossa chegada, a nossa vida de novo com Deus. Observe bem,
nesta sequência dos nossos slides que estamos passando, e eu espero que você esteja realmente atento a detalhes. Nós temos então agora a eficácia da expiação. Tudo que eu passei aos queridos irmãos, provando a necessidade dela, agora a eficácia, como ela age. Primeiro, ela traz ao homem o perdão da transgressão. Através da sua obra expiatória, queridos, Deus nos perdoou. E Ele perdoou a nossa transgressão. Segundo, nós temos o livramento do pecado. Veja bem, não adianta simplesmente ser livre da culpa do pecado. É preciso nós sermos livres também do poder do pecado, do poder. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz o seguinte: agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado, nos livrou do domínio do pecado. Agora somos arrependidos, somos pecadores transformados, libertados. Em terceiro lugar, nós temos então a libertação da morte. Olha a eficácia da expiação, meus amados. A consequência do pecado levou o homem à morte espiritual. Mas Deus nos libertou do pecado, ou da morte que nos sentenciava através do pecado. Agora somos livres. A libertação da morte. Também nós temos em quarto lugar o dom da vida eterna. A morte de Cristo nos livrou da ruína espiritual e nos assegurou o direito de vida eterna. O textuário da Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante nós sentir assegurados desse dom da vida eterna. É o dom de Deus. Deus nos deu o dom de vida eterna. Então, recapitulando, temos primeiro o perdão da transgressão, segundo, o livramento do pecado, terceiro, a libertação da morte, porque nós temos agora não mais uma condenação para a morte, mas uma libertação para a vida eterna. E depois, o dom da vida eterna. E por último, a vida vitoriosa. Aqui, a expiação nos leva a uma vida vitoriosa. Como isto, pastor? É que nós agora temos a garantia de que no futuro, lá na nossa glorificação, receberemos de Cristo a vida vitoriosa. Não estaremos mais sujeitos ao pecado e nem à queda, e nem nenhum dos fracassos que são propícios à raça humana. Quando Cristo nos der a glorificação, nós teremos então uma vida vitoriosa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, aqui está a eficácia da expiação, esta obra que Deus fazia. No conhecimento que temos na doutrina da salvação, a expiação era um ato no Antigo Testamento em que o pecado era coberto, porém não havia um perdão total. Veja que quando Cristo é apresentado por João o Batista, ele apresenta ele de maneira diferente. João, capítulo 1, versículo 29 do Evangelho, fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não é mais só uma oblação, não é mais só uma expiação, não é mais só uma coberta. O pecado era coberto, mas por baixo continuava, porque não havia um sacrifício perfeito ainda. Mas Cristo trouxe um sacrifício perfeito e absoluto para
todos nós. Por isso, temos como garantia uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Portanto, aqui encerramos o nosso primeiro capítulo abordando a necessidade da salvação. E espero que você no próximo capítulo vai estar comigo, falaremos sobre a salvação. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus.